Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso de otimização de render. E eu tenho certeza que com esse curso rápido vocês vão conseguir melhorar muito a questão de qualidade do render de vocês com relação a noise, com aqueles problemas, né, de falta às vezes de informação que cria aquele noise na imagem, e também com relação ao tempo de render, né? É uma vertente hoje em dia, né, na parte de render, o lance do tempo, né? Conforme vão acontecendo as coisas, a gente vai tendo sempre um aprimoramento na questão do software mesmo, né, do V-Ray, trazer um pouco mais de velocidade a cada versão lançada. Então, e a quantidade de trabalhos também, a gente sempre tem que tentar, né, cumprir os prazos, e às vezes, dependendo do tipo de trabalho que vocês vão mantendo aí, referente também à máquina, né, a qualidade da máquina de vocês, a questão do tempo de render vai ajudar bastante a cumprir esses prazos. Lembrando então que esse é um curso exclusivo para otimização de render, tá? Eu não vou falar de realismo, não vou falar de imagem comercial, não vou falar desse tipo de coisa. É um manualzinho para vocês melhorarem o tempo de render e a gente poder, né, no suporte, ter esse contato para que eu possa ajudar vocês a enxugar o máximo de tempo possível em cada um dos renders que vocês forem fazendo. Nessa primeira aula eu vou mostrar o que a gente tem que fazer, né? Qual é a maneira que o V-Ray funciona. A maioria das pessoas que mexem com o V-Ray não sabe como é realmente o funcionamento dele, né? Então acaba ou extrapolando valores, achando que dessa maneira vai ter uma qualidade melhor, ou não sabendo fazer o equilíbrio desses valores, o que acaba fazendo com que o render acabe sendo mais lento do que deveria. A gente vai fazer os testes baseado na configuração padrão, tá? Nessa versão eu estou utilizando o Max 2014, vocês podem estar utilizando qualquer um para cima desse, e eu estou utilizando o V-Ray 3.40.01, né? Então, a partir dessa versão, o V-Ray já veio configurado de uma maneira padrão que traz uma qualidade boa, né? A gente não precisa ficar mexendo nas qualidades, ele já equilibrou de uma maneira que é conhecida como uma configuração universal, tá? Eu acredito que eu estou mostrando no Max, mas com certeza se você trabalha com SketchUp, se você trabalha com, acho que o Revit tem o V-Ray, o Rhino, enfim, os programas que tiverem o V-Ray, né? É uma aula de V-Ray, então serve para qualquer versão. Eles já vêm com essa configuração universal. Então a única coisa que a gente vai ter que mexer é um parâmetro para definir a qualidade do nosso noise. Basicamente é isso daí. E é isso aí que a gente vai fazer os testes para ver o quanto que a gente consegue ganhar de tempo nisso. E com certeza vocês já têm, né, uma configuração aí que vocês utilizam, ou então utiliza a configuração pronta que pega na internet, esse tipo de coisa, né? Então a ideia é saber como o V-Ray funciona para que a gente possa ganhar o máximo de qualidade com um tempo aceitável, tá? Esses arquivos todos eu vou enviar, né, para vocês. Vai ter o linkzinho lá para baixar os arquivos, tá? Arquivos do curso, e aí vai estar separado por aula. E esse daqui vai ser o primeiro deles, com o nome, tá, de aula 1. Primeira coisa, então, que a gente vai ver é o que está acontecendo aqui nessa cena, né? Eu vou voltar as luzes e a câmera. Seria mais ou menos uma iluminação de estúdio, né? Então eu tenho esse plane, né, fazendo essa curva. Aí eu tenho uma luz vindo do lado esquerdo, né, que é uma luz que eu estou utilizando uma temperatura de 4000. Do lado direito uma outra luz, né, todas very light como plane, com temperatura de 8000, e uma que faz o rebatimento, né, ela virada para cima, ela bate aqui, rebate e vem para cá. Então ela chega aqui por trás com os rebatimentos. Na cor branca, tá? Todas elas com multiplier 3.
Configuração de câmera, eu estou utilizando o F-Number como 8, White Balance está o D65, que é o branco aqui, o Shutter Speed 25 e o ISO 250. Isso é o padrão que eu uso mesmo em câmeras, tá? Para as minhas cenas, sempre utilizo essa configuração. Então, tá nesse padrão. Então, basicamente é isso. Eu vou esconder as luzes e a câmera aqui só para não atrapalhar a gente. Questão de materiais, o que a gente tem? Tá? Tá dessa maneira porque não tá o V-Ray ainda aplicado no render, tá? Mas eu tenho esse teapot e o plane na cor branca, sem reflexo, sem nada. Eu tenho esse verde, onde eu tenho o reflexo, né, o Fresnel 1,6 e o Glossiness 0,75. E eu tenho aqui, nesse outro teapot aqui, um material com cromo, né, um máximo assim, tipo reflexo praticamente aqui no máximo e um pouco de glossiness para embaçar, para a gente poder ver como vai funcionando isso daí. Ok, basicamente é isso daí o que a gente tem aqui para a gente começar a fazer os testes e ver o que acontece. A gente vai no render setup, então eu deixei aqui como default, né, o scanline, e a gente vai alterar para o V-Ray. Então a gente vai lá na aba Sign Render, no Production, e vou mudar para V-Ray Advance 3.40.01. Ok, feito isso eu estou com o V-Ray setado aqui, vou clicar Save as Defaults. Ok, então agora se eu voltar no editor de materiais vocês vão ver que está, né, tudo certinho. Uma coisa importante com relação ao gama, né, muita gente tem problema com relação ao gama, da maneira que o V-Ray vem configurado, né, a gente tem tanto a parte aqui do Gamma LUT Setup, né, 2,2, Enable Gamma, e a gente tem a parte também no Color Mapping, que ele vem. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui nessas telinhas eu vou clicar com o botão direito aqui onde está Default e vou no Switch All to Expert, tá? Para que a gente tenha todas as informações. Então aqui no Color Mapping eu venho também com 2,2, né? Ele vem nesse padrão Reinhardt. Eu não vou entrar assim a fundo nisso, porque não é o caso, mas eu utilizo sempre aqui o Linear Multiply, tá? Eu vou deixar o Reinhardt da maneira que está, porque ele está com o Burn como 1, que seria a mesma coisa do linear, né? Conforme eu baixo o valor do Burn, ele vai se aproximando do Exponential. No caso aqui, não vai fazer diferença para a gente. Ok, então dessa maneira tudo certo. Se vocês tiverem problema aqui no editor de materiais, às vezes fica tudo preto, algo do tipo, o que a gente tem que fazer é ir lá no menu Customize, Custom UI and Default Switcher, e sempre aqui do lado esquerdo vocês mudem para max.V-Ray, tá? Aí ele vai colocar os materiais lá do V-Ray. Nessa parte aqui, aí vai de gosto de vocês, né? A gente tem as opções aqui, o Light, o Dark. Eu prefiro trabalhar nesse padrão aqui. Ok, antes da gente começar a fazer os testes, a primeira coisa que a gente tem que saber, no caso, é o seguinte: o que vai influenciar a qualidade do render e o tempo do render? É o subdivs, né? A qualidade de subdivs que vocês vão ter no anti-aliasing, na iluminação global, nas luzes e nos materiais. Então são essas 4 coisas que a gente vai ter que trabalhar. Vocês vão perceber, se vocês nunca viram nada sobre otimização, vocês vão perceber que é estranho, porque eu vou aumentar os valores para ter o render mais rápido. Por que acontece isso? Se eu tiver valores baixos, eu vou ter que dar muito... o V-Ray ele não vai ter informação necessária para formar, né, as imagens assim, com qualidade. Então ele vai acabar forçando mais, tentando utilizar o máximo, né, de informações que ele tem. Ao passo que se eu der essas informações para ele e tiver qualidade né, na parte do anti-aliasing, na parte de iluminação global, das luzes e dos materiais, ele vai passar de uma maneira mais rápida, né? Vocês vão perceber bem isso quando a gente começar os testes.
Então esse é o grande esquema, né? E como que a gente vai visualizar isso? A gente vai utilizar aqui no Render Elements, né, alguns elementos que vão ser as nossas referências, tá? Então a gente vai clicar no Add, tá? Eu não vou usar o Denoiser, tá? Não é o caso aqui de usar o Denoiser para conseguir o render limpo, tá? É o lance de otimização mesmo. Então a gente vai utilizar o Overlay Global Illumination, onde a gente vai ver como está a qualidade da nossa iluminação global. A gente vai usar o Overlay Lightning para ver as luzes. A gente vai utilizar o Reflection para ver os reflexos. E a gente vai utilizar o Sample Rate, que eu vou explicar ele já já, que é onde a gente vê a parte do anti-aliasing. São esses daí. Por aqui a gente consegue, né, trazer essa qualidade para o nosso render. Ok. A única coisa que eu vou mudar antes de começar a renderizar, eu vou trabalhar sempre com o Bucket ao invés do Progressive, tá? Então, no Image Sampler, eu vou mudar o type de Progressive para Bucket. Só isso que eu vou mudar. O resto vai estar tudo na configuração padrão, né? A gente sem acesso aos subdivs, que ele já usa os subdivs localmente. Já usa o subdivs padrão, né? Aquele 8, e aí eu vou controlar a qualidade então desses subdivs aqui no Max Subdivision, tá? Ok, não vou mexer em mais nada e eu vou dar um render aqui para a gente ver o tempo que vai levar esse render, né? Eu estou renderizando em 1600, né? Uma qualidade assim não é alta, né? Também, mas também não é tão baixa, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então, ok, vamos lá, vamos clicar no render. Eu vou mudar a resolução só para ele não ficar gigante na tela, assim, para a gente poder ver algumas outras coisas. Deixa eu ver qual o número aqui. Aí, 1500. Uma coisa que a gente vai fazer aqui no nosso Frame Buffer, né, para que a gente possa acompanhar, eu vou clicar aqui nas setinhas e vou ligar aqui, né, para que a gente possa visualizar aqui o tempo de render. Então esse primeiro render eu vou deixar, né, ir até o fim para a gente ver, inclusive os nossos passes aqui, né, Global Illumination, o Lightning, o Reflexo e o Sample Rate. Então, vou deixar aqui no RGB mesmo, por enquanto, para a gente ver o que vai acontecer. Observa que é um render lento, né? Meio demorado. Observa que nessa parte aqui está segurando bem, né? A gente tem algo acontecendo aqui para que segure dessa maneira. Eu tenho certeza que vocês já observaram muito isso acontecendo nos renders, né? Chega um lugar que ele segura e não vai de jeito nenhum. Aí agora a gente vai descobrir o que é isso e como ajustar isso daí para que não aconteça, né? Muita coisa que a gente acaba usando de bibliotecas, né, Evermotion, qualquer uma dessas daí, elas têm um grande problema com relação ao material, né? Que o material que vem aplicado, nas mais antigas nem tanto, mas nas mais novas eles realmente exageram absurdamente nas coisas, né? E aí acaba travando mesmo. Às vezes tem árvores ali que você chega, ela trava e fica uma cara para renderizar. Mas isso daí a gente trabalhando, mudando o material, fazendo o material de uma maneira mais simples e tendo um resultado legal, isso daí já resolve, tá? Então tem muita coisa que às vezes a gente tem que pegar o material e às vezes tem coisas que o material não está com a qualidade necessária que o V-Ray necessita. Então observa que apesar de, né, na configuração universal, vamos chamar dessa maneira, apesar de ser uma cena super simples, né? Apesar de ter reflexo e tal, mas é super simples. Demora, né? Tá demorando. A gente tem uma estimativa aí de quase 5 minutos, né, para fazer um render desse. É demorado.
Observa que em todas as bases, né, em todas essas partes de baixo, tanto desse não tanto, né, mas desse deu essa segurada. Então a gente vai analisar o que está acontecendo, né? E eu vou falar mais ou menos qual é a recomendação que a Chaos Group dá para resolver problemas de noise, né, na configuração universal, porque a gente observa, ó, que existe um noise, né, nessa parte branca, existe um pouco de noise no reflexo. Então, o que eles recomendam fazer, o próprio fabricante, né, para que isso daí não tenha, né. Esse primeiro render eu vou deixar mesmo passar ele inteiro, tá? Não vou pausar e aparecer com ele pronto, nada, para que a gente possa realmente ver o que está acontecendo. Depois que passar essa parte aqui, ele já vai mais rápido. Questão de máquina, né? Óbvio que quanto melhor for sua máquina, quanto melhor for seu processador, mais rápido você vai ter o render, né? Não adianta cair na conversa de que eu faço com i5 rapidinho, tal, não sei o que, né? Como se máquina não fosse importante no processo. Se não fosse importante, as empresas não investiriam tanto em máquina, tanto em render farm, esse tipo de coisa, né? É uma ilusão falar com o i3 eu consigo fazer. Conseguir fazer, às vezes até consegue, né? Uma cena simplesinha, com tudo branco, sem nada, né? Só reflexo e coisa branca, até sai no i3, né? Com certeza, mas pega um trabalho, um prédio que você tenha que fazer, pega uma imagem interna cheia de detalhes, cheia de coisa, não vai aguentar, né? Ou vai ficar um dia renderizando. Então não existe essa ilusão de que qualquer máquina faz rapidinho, não existe isso. Faz assim, a cena que eu preparar para ser feita, né? Que aí eu posso preparar a cena de uma maneira que eu consiga renderizar em qualquer máquina. Mas muito cuidado com isso, muita atenção, né? Porque investimento em máquina é super necessário, sim. Quanto melhor for sua máquina, no caso aqui o teu processador, mais rápido você vai ter o render, não tem nem como comparar. Basta pegar, por exemplo, qualquer um dos benchmarks que a Chaos Group tem, né? Pega, que é onde você vai ver realmente como está o seu computador. Faz o render lá no i7 com 16 núcleos, 12 núcleos, 8 núcleos que seja, e faz no i3 para ver a diferença, né? De como a máquina é importante. Ok, ó, então a gente teve o render na configuração universal do V-Ray de 5 minutos e 36, tá? Então vamos guardando esses números aí. Eu não vou ficar salvando todas as imagens, esse tipo de coisa, tá? Não é o caso. Mas a gente sabe que deu 5,36. Vamos ver o último render nosso, né? Eu vou melhorar esse render de acordo com a maneira que a Chaos Group fala para ser arrumado nessa versão, tá? Para a gente ver se existe uma diferença. Mas vamos analisar aqui, ó, Global Illumination. Qual é a grande sacada para a gente melhorar o tempo de render? É eliminar o noise da cena. Quanto mais informação, tá? Lembra disso. Quanto mais informação a gente der, melhor vai ser o nosso tempo. Mas não é simplesmente chutar, né? Ir jogando, tipo, tá bom, então eu vou botar 500 de subdivs em tudo, né? Que aí não vai ter erro, vai ficar perfeito. Perfeito vai ficar, só que o tempo de render não vai ser perfeito. Existe sim, é a quantidade necessária, não é extrapolar valores, né? Por isso que são feitos testes. A gente vai fazendo região e vendo, ó, saiu o noise do Global Illumination, ok. Né? Parei então com ele e deixei. Vou para o próximo passo. Então eu vou tirando o noise do Global Illumination, do Lightning, que a gente percebe, ó, que existe, né? Um noise aqui embaixo. A gente do Reflection, observa que tem, que tem aqui bastante noise, né? Para a gente tirar. Nesse caso aqui, como o glossiness é baixo, não tem nem tanto, né? A gente percebe que está até certinho. Mas nesse aqui tem. E o Sample Rate, que é isso aqui, ó. Então o Sample Rate é o seguinte, ele vai azul, verde, né? E vermelho. O que quer dizer isso? Isso aqui é muito importante.
Isso é a informação do nosso anti-aliasing, onde o azul é o que a gente está usando de mínimo e o vermelho é o que a gente está usando o máximo. Então, nessas partes, por ter pouca informação, o overlay está usando o máximo de subdivs necessário do anti-aliasing para poder gerar essa parte da imagem. Quanto mais a gente tiver no máximo, pior vai ser, né? Menos informação ele tem e ele tem que usar o máximo o tempo todo, então demora. Por que aqui embaixo demorou? Né? Observa que ele está verde com um pouquinho de vermelho, então carregou um pouco aqui. E observa que a gente tem um noise geral aqui na cena, né? Nessa parte, no nosso azul. Então, esse daqui é o primeiro que a gente arruma, para tirar o máximo que a gente puder do vermelho, para que ele não use essa parte do máximo, né? Que no caso da configuração padrão aqui, o máximo está sendo usado 24. Então, nessa parte vermelha, ele está usando 24 subdivisões para conseguir, né, calcular. Nas partes azuis, ele está usando 1. E no verde, ele está usando algo nesse meio, tá? Então, eu vou colocar aqui 100, que é uma recomendação, né? Todo mundo está colocando 100 aqui. Observa que até aqui, ó, se você parar o mouse, ó, controla o máximo de número de samples por pixel, no caso do máximo. Setar esse valor como 100 para o workflow universal, você pode usar o minimum shade rate e o noise threshold para controlar a imagem. Então, eu setando isso para 100, eu posso ir no minimum shading rate, né, que a gente vai depois diminuir esse valor para ele não subdividir. O que acontece? Quando ele tem nesse valor de 6, ele vai pegando os samples e vai subdividindo em 6 partes. A gente vai mexer nisso daqui para conseguir ganhar um pouquinho mais de tempo depois. E o Noise Threshold, que é onde a gente vai definindo essa qualidade desse noise. Eu vou só pegar o 100 aqui e vou fazer uma região nessa parte vermelha para ver se ele melhora isso daí. Observa que o azul agora ficou bem mais forte e observa que agora o que era vermelho ficou entre o verde e um azulzinho, né? Alguma coisa desse tipo. E observa que ele passa mais rápido. Então é um pensamento contrário, né, ao que a gente tinha antes, de achar que aumentar valores a gente ia aumentar muito o tempo de render. Realmente isso acontece se vocês fizerem isso em desequilíbrio. Agora, se for feito da maneira correta, né, porque eu poderia pegar lá e aumentar o valor de tudo, né, que é o que a maioria faz. Agora, você conhecendo como o overlay funciona e sabendo que na configuração universal, nesse tipo de workflow, o que vai fazer, eu vou até fazer um render inteiro, o que vai fazer realmente a diferença é aumentar apenas ali o máximo de subdivs, a gente já não recorre nesse erro, né? De aumentar tudo achando que vai melhorar a qualidade. Observa que já aquele noise que existia aqui, eu vou deixar ele renderizando no sample rate mesmo. Observa que aquele noise sumiu. Aí quer dizer que está tudo arrumado? Não, não quer dizer, porque a gente pode vir no reflexo, por exemplo, e ele ter, né, ainda o noise que tinha. São coisas independentes, né? Então a gente vai arrumando uma coisa de cada vez. Observa que não houve mudança nisso, né? No Global Illumination, observa que ainda tem aquele noise, ou seja, a única coisa que a gente arrumou mesmo foi o sample rate. Ele ainda segura um pouco aqui embaixo, nessa superfície, né? Mas aí é questão da gente ir melhorando, né? Mas também não dá, a ideia não é deixar completamente azul isso daqui, tá? A gente tem que ter as nuances do verde e tal, porque senão a nossa imagem fica muito lavada também, né? Mas já seria um sample rate legal esse daqui. Ele já vai renderizando um pouquinho mais rápido. Eu não sei se vai ganhar muito tempo só com isso, né? Porque não está o conjunto, né?
Mas aí depois a gente vai começar já a fazer as mudanças que são as que vocês vão fazer de verdade para ganhar o tempo mesmo. Aí a gente vai pegar aqueles 5 minutos e meio lá que foi o primeiro render, ou ou o tempo que der aqui se for menor. Eu acho que talvez aqui o tempo vai ser menor. E vamos pegar como base a otimização que a Chaos Group fala, né, para ser feita, que é colocar o 100 ali. E a otimização que eu vou passar para vocês, o método, né, que vocês vão sempre utilizar. Lembrando que o método, a técnica no caso, por isso que eu falo que dá para qualquer V-Ray, porque é uma técnica onde a gente vai aplicar esse conhecimento, né, para melhorar o tempo de render. Não existe um valor pronto, tá? Esquece esse negócio de valor pronto. Ah, não, eu vou colocar sempre 100 ali, sempre vai dar certo. Não, cada cena é de um jeito, né? E aí a gente vai aplicar essas técnicas para melhorar a qualidade e o tempo, colocando valores até chegar no valor exato para aquela cena, tá? Então é muito importante aqui que vocês aprendam a técnica e não fiquem assim presos aos valores que eu vou colocar, né? E sim a maneira que eu vou trabalhar para chegar no valor correto para cada cena, né? No caso desse daqui é uma cena de testes, só para a gente poder visualizar, né? Depois a gente vai fazer em cenas reais mesmo. Eu não vou pegar nada embaçado de tempo de render, né? Para não perder tempo com isso, mas usem o suporte para falar comigo para que a gente possa ajustar as cenas de vocês também. Né? Muito rápido a gente consegue ajustar um tempo de render melhor do que o que vocês estão tendo para ganhar tempo nisso. E lembrem sempre de manter esse contato, né? Porque sempre a gente vai trabalhando, vendo o que pode ser feito. Ajuda muito. Eu acho que vai dar mais ou menos próximo, né? Apesar do sample rate estar corrigido, né? Mas é o que eu disse, não é só ele que tem que ser corrigido para ganhar tempo. Bom, eu vou cancelar, não vou ficar esperando não. Eu acho que já deu para entender a ideia, né? Aqui no caso a gente está usando mais do mínimo, né? Muito mais o mínimo e uma variaçãozinha nessas outras partes aqui de valores médios, né? Então, eu vou cancelar aqui e a gente vai começar a ver realmente o processo de otimização, o que a gente vai fazer. Vamos manter, né, o tempo de 5,5 na cabeça para a gente poder ver no final o quanto que a gente chegou. Então vamos lá, eu vou na aba Common, não vou mexer em nada, tá? Vou manter aqui o 1500. Na aba V-Ray, o mínimo shading rate a gente pode utilizar sempre como 3, tá? Esse aqui vocês podem utilizar ele como padrão. Tem a definição dele aí, se vocês tiverem alguma dúvida, mas é o lance de subdividir cada vez mais. Então, valores mais altos misturados com o anti-aliasing alto, ele vai subdividir mais vezes, ou seja, você vai ter um tempo maior de render, né? No Image Filter, a gente vai desligar isso daqui. Isso dá um ganho. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ir testando, né, para ver melhor o que acontece, ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar 8. Tá? A única coisa que eu vou mexer aqui vai ser colocar esse 8 aqui. Eu não sei se vai ficar bem vermelho, tá? O sample rate, mas eu não sei se vai. Observa, é até bom para vocês verem como fica, né? Como eu baixei lá o valor e eu não estou fazendo a compensação, acaba acontecendo isso daqui. Só que o valor máximo é 8, né? Então observa como ele tá, a gente não tem praticamente o azul na cena, né? Tem pedacinhos só.
Vou deixar assim só para vocês verem essa primeira, como fica, né? O restante, ó, continua a mesma coisa, né? Não teve alteração nenhuma nos outros canais, só no sample rate que baixou. Observa agora aqui, ó, como fica bem marcado, né? Ok. Então eu vou deixar por enquanto desse jeito. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai utilizar, né? A gente vai... Porque dessa maneira fica tudo já fixado, né? A gente não consegue trabalhar subdivs de material, não consegue trabalhar os subdivs de luz. Então a gente vai usar, né, o use local subdivs para que a gente possa fazer as alterações necessárias. Image filter a gente sempre vai desligar, porque ele acaba dando uma diferença no tempo de render, onde a gente vai adicionar um filtro aqui no caso, né? A gente tem filtros de blur e filtros de sharpen. Então no caso a gente vai tirar isso daqui, a gente pode fazer isso no Photoshop depois. A maioria das pessoas hoje trabalha realmente com isso aqui desligado, tá? Então, ok, mexemos aqui. Aí o que a gente vai mexer, né, a mais aqui? O Noise Threshold, depois a gente vai fazer teste, quando o render estiver mais rápido a gente vai fazendo alguns outros testes, tá? Que aí depende mesmo. Valores que são padrão é o Minimum Shade Rate 3, o Image Filter desligado. Tamanho do bucket, tamanhos entre 16 e 24 fazem com que o render seja mais rápido, tá? Então eu vou colocar aqui 16. Não se preocupem que essa é uma aula mais da teoria, tá? Depois na aula prática, a gente fica mais prática numa cena mesmo, fica mais fácil da gente fazer testes e ir vendo mais aqui, né? Por enquanto, o Noise Threshold eu vou deixar como tá, não vou mexer nele. Nessa parte do Global DMC, então na parte do Global DMC e do Bucket Maze Sampler é onde a gente vai trabalhar isso daí, tá? Então eu vou colocar no Minimum Sample sempre 8. Ele vai acabar sendo mais rápido, né? Determinando o número de samples 8, eu vou ter um número atrelado de subdivisões, né? De subdivs de 64, tá? Cada um sample são 8 subdivs. Então eu vou pegar 8 e eu vou atrelar o máximo de subdivs da minha cena no global de 64, ao invés de 16, né? Que eu já teria um outro valor. O Adaptive Amount, valor, né, mais baixo, não muito, né? Ele vai fazer menos adaptive, né? Essa adaptação que ele vai fazendo, ele vai fazer menos. Então a gente acaba ganhando tempo. E aí a gente pode usar aqui 0,6 ou 0,65. Vou colocar 0,65. Dessa maneira ele vai fazer esse adaptive em 65%. E os outros 35% ele vai passar sem fazer o adaptive. Aí a gente acaba ganhando um pouco mais de tempo aqui também. São valores que eu utilizo padrão também, tá? O Min Samples 8 e o Adaptive 0,65. E esse Noise Threshold do Global DMC, eu vou deixar ele por enquanto assim, depois a gente vai mexer para ver o que vai acontecendo, né? Nessa parte, a gente começa os testes dessa maneira. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou no GI e eu vou mudar, né? A gente está trabalhando aqui com o Brute Force e Light Cache. Para ganhar tempo em render, né? A gente vai trabalhar com o Irradiance Map, que eu acredito que seja o que a maioria trabalha. No Current Preset, a gente vai deixar no Low. E aqui por hora eu vou deixar 20 e 20 para fazer os testes. E no Light Cache, onde está 1000, eu vou deixar 400. O restante vou desligar só o Pre-Filter para testes iniciais para ver como é que fica, tá? Então basicamente isso, subdivs daqui só e desliguei o Pre-Filter para ele não fazer o cálculo antes, né? O cálculo junto lá. Ele vai calcular o Light Cache e os filtros tal todos juntos com o render. Ok, vamos ver o que acontece agora.
Observa que eu não mexi no valor do anti-aliasing, né? Continua 1,8, mas observa que agora ele já está passando mais o azul, né? Diferente do que estava antes. Por que isso? Porque teve outras correções, né? E observa a velocidade do render agora. Somente com essa mudança, claro que o render vai estar com noise, né? Ainda. Mas observa que a gente saiu de um render de 5 minutos e 30 para um render de 41 segundos. Com uma qualidade muito parecida com o que a gente tinha, né? Não está uma qualidade perfeita, a gente consegue ver noise ainda na cena, né? A ideia é a gente limpar o máximo possível essa cena, né? Claro que talvez a gente ganhe um pouquinho a mais de tempo de render, mas só com essas poucas alterações que a gente fez, observa o quanto a gente ganhou de tempo, né? É muita diferença no caso de um arquivo para testes, né? Se vocês forem fazer um arquivo de teste para diferentes tipos de materiais, né? Testar materiais avançados, esse tipo de coisa, fica muito rápido, né? Muito rápido. Então, ok, vou deixar dessa maneira e agora a gente vai começar as correções. Começando então pelo sample rate. Então, observa que a gente tem, né, o vermelho ainda meio forte aqui. Então a gente vai tentar equilibrar isso daí. Eu vou pegar essa parte aqui, vai ser mais fácil de limpar, né? Isso daqui, dar uma melhorada. Então eu vou trabalhar nessa parte mesmo, que estava um pouco mais segurando mais, né? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar então o meu máximo aqui. Vou tentar com 12 e ver o que acontece. A gente vai aumentando, eu não tenho o valor certo, tá? Então a gente vai aumentando mesmo de acordo com o que vai. Com 12, a gente não viu, né, diferença alguma ali. Então, vou cancelar. Vou colocar 16. Geralmente eu não passo de 16, tá? Mais ou menos fica por aqui mesmo. Lembrando que o render estava em 41 segundos, né? Isso aqui pode ser da luz também, tá? Do material, conforme a gente vai limpando. Eu não sei se a gente vai conseguir tirar todo esse vermelho num tempo aceitável, né? Mas a gente vai testando para ver o que pode ser. Eu vou baixar um pouquinho, eu não sei se vai compensar o tempo aqui, né? Esse noise aqui, que é do bucket, a gente pode utilizar esse baixo, mas esse aqui do global a gente pode subir ele para, tipo, por exemplo, 0,015. É um valor meio que padrão que eu utilizo, 0,015, e aí eu trabalho esse e vou vendo se compensa, né? Eu acho que já não compensa, não compensou nesse caso, né, por velocidade, nem pela qualidade ali mesmo. Então eu vou voltar ele aqui para 0,01. Só para fazer um teste, eu vou colocar 24 aqui. Se ele não melhorar agora, ele deu uma melhoradinha, né, diminuiu um pouquinho. Eu vou tentar, né, mexer nos outros testes para ver se a gente vai melhorando. Do jeito que tá, observa que já segurou bem mais o render, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ele aqui para 16. Deixa eu ver aqui. E vou tentar arrumar pelo resto. Por 16, observa que o anti-aliasing já está bem melhor. Vamos fazer um geral para ver. Mas ele já está bem melhor no geral da cena, né? Já aquele noise que a gente tinha todo, né? Aqui a gente já limpou aquele vermelho. Aqui também. Provavelmente a gente vai ter um tempinho a mais de render do que a primeira, né? Que é natural. Mas ó, essa parte aqui a gente já limpou. Só aqui que é um pouquinho mais complicado, né? Pelo tipo de material. Mas a gente vai mexendo para tentar deixar com o máximo de qualidade possível, né?
Lembrando que o nosso tempo de render que tem que ser comparado não é aqueles 40 segundos que deu, né? Porque ali a gente estava com uma qualidade bem baixa, né? Não adianta fazer o render rápido com uma qualidade, né, ruim, cheia de noise e tal. Então vamos ver o que vai dar aqui. 1 minuto e 4. Então a gente baixou de 5,33 para 1,4 e agora vamos começar a mexer a qualidade disso, né? Aqui eu vou deixar desse jeito por enquanto, né? Se a gente entrar aqui, ó, a gente vê que existe noise na cena. Nessa resolução, talvez eu não consiga zerar o noise, tá? Mas se a gente aumentar a resolução, aí a gente vai já tendo outros resultados, né? Então, essa parte eu vou deixar assim. Depois, qualquer coisa, a gente vai e faz mais algum ajuste. O Global Illumination, ao que me parece, ó, não tem noise. Tá zeradinho de noise mesmo. Então, só aquele valor que a gente colocou, observe que eu estou usando o valor baixo, né, no GI 2020, 400 no Lightcast, só para fazer um teste, ó, eu vou colocar aqui 50 e 50, tá? É um valor que às vezes eu uso, mas a gente não está tendo mancha, não está tendo noise, nada, então eu não sei se vai gerar algum resultado aqui, vamos ver. Observa que está dando na mesma, né? Não está tendo nenhuma diferença utilizar o 2020, que teoricamente é um valor baixo, e utilizar o 50-50. E o tempo de render vai ser maior do que aquele 1 minuto e 4, talvez. Vamos fazer o teste. Eu não vejo nenhuma diferença nesse canal, né? Mas em todo caso, eu acho que ele vai aumentar mesmo o tempo de render, talvez. E aí é um negócio para vocês verem, né? Que não adianta só eu subir, né? Ah, não. Eu vejo muita gente perguntando nos grupos, né? Ah, o valor de Radiance Map, não sei o que. Eu vejo muitas pessoas falando, coloca 100 e 100, coloca tipo... Antigamente poderia ser, tá? Em outras versões do V-Ray, mas do jeito que o V-Ray tá hoje, muita coisa mudou. Por isso que tem muita coisa que às vezes eu tenha falado no meu curso de V-Ray 2.4, que eu já falei diferente no curso do V-Ray 3.4, porque houve uma diferença, né, nos algoritmos do V-Ray e tal, dos cálculos, para esse tipo de coisa, né? Pensando em tempo de render, essas coisas. Então, observa que a gente subiu de 1,4 para 1,31 e não teve diferença nenhuma aqui. Então eu volto para o meu 2020. Não tem um porquê, né? Eu estou trabalhando super para baixo, ó, no low e no 2020. As pessoas pegam aqui, colocam no high, coloca 60-40, 70-50, coisas por aí, estoura o tempo de render e a qualidade seria a mesma coisa de botar isso daqui, low e low, low 2020, né? Ok, então esse daqui tá legal, não precisamos mexer nele. O sample rate não teve alteração. Aí a gente vai no Lightning. No Lightning está relacionado aos subdivs que a gente tem nas luzes. Então observa que a gente tem um noise, né, considerável aqui. Vamos pegar e fazer uma região aqui para limpar. Como a gente vai trabalhar as luzes, então eu vou no meu V-Ray Light Lister. Se vocês tiverem sem a barrinha do V-Ray, é só vir no Tools, V-Ray Light Lister, tá? Se quiser a barrinha do V-Ray, clica com o botão direito aqui. A gente tem todas elas aqui, né? Aí seria a V-Ray Toolbar. Só clicar que ela já vai aparecer. Então eu vou vir aqui no V-Ray Light Lister e vou ver. Todos os meus subdivs também estão com 8, tá? Tanto de luz quanto de material. Então eu vou subir. Vou subir 32, 32, 32. E vou ver se vai melhorar esse noise. Então a gente vai fazendo testes, tá? Ó, teve uma diferencinha, mas muito pouca. Vamos subir. A gente vai subir até zerar esse noise. Valores aqui eu tô pondo, eu vou 32, 64, 128. Vamos ver. Já melhorou, né? Mais um pouquinho.
mas ainda tem. Então vamos subir. Vamos colocar 100. Acho que 128 já vai ser muito. Ok. Já melhorou. Né? Observa a diferença daqui, né, para cá, ó. Essa parte. Só que ainda acho que pode ser melhor mesmo. Vamos colocar. Eu vou por 150 para teste. Vamos pegar essa parte aqui, né, que é mais. Vamos ver. Fiz algo errado, acho que eu pus 15. Uma delas está com 15. Aí. Observa que não teve muita diferença, talvez, da outra, e já demorou mais o render. Né? Ele já segurou um pouquinho aqui. Então eu vou voltar. Aí é que tá, né? A gente vai fazendo os testes e vai vendo se está compensando. Né? Se não estiver compensando, às vezes o aumento volta um pouquinho. Isso. Não está 100%, né? Mas vamos ver no final como é que vai ficar. Né? Por enquanto, vou ajustar aqui. Por enquanto vamos deixar assim, né? Dessa maneira. Vamos dar um render geral aqui para ver. Ele está rápido. Já deu uma boa melhorada no noise. Aqui a gente já vê que sumiu. Vai faltar a parte de materiais. Mas aqui a gente já está ganhando talvez um pouco no tempo de render. Vamos ver se com os materiais se a gente consegue ajustar, né? Parte de onde tem reflexo, né? No caso. Mas a gente já observa que aquele noise aqui, ó, não existe. Ó, já está bem melhor, né? A questão às vezes é, por exemplo, ali já está embaçando, né? Para variar no reflexo. É ver o quanto compensa, né? Até onde zerar o noise aqui compensa. Zerar tudo, digo, né? Porque a gente pode utilizar, por exemplo, no Photoshop, recursos, né? Para dar uma melhorada nisso daí. Tem o denoiser também. Só que o denoiser a gente não tem o controle, né? Ele manda em tudo e às vezes acaba embaçando. Claro que a gente pode, no Photoshop, criar máscaras, tal, esse tipo de coisa. Mas ó, observa que não está compensando aqui. Né? Até agora, eu acho que a gente zerou muito o noise aqui e não está compensando a questão do tempo de render. Vou deixar acabar esse só para a gente conseguir baixar o tempo olhando no que está acontecendo aqui. Então, ó, 1 minuto e 38. Ainda é muito mais rápido do que o 5 e 30, né? Mas eu acho que se a gente diminuir um pouco isso aqui, a gente consegue um tempo melhor com a qualidade visualmente, né, igual. Vamos ver, 90, 90 e 90 nas luzes. Se a gente não tiver noise aqui no caso, ó, observa que está praticamente a mesma coisa. Né? Não vejo, no resultado final, não estou vendo noise. Né? Existe um pouquinho, existe. Esse pouquinho, às vezes, não tem problema, tá? Ele não está interferindo tanto no resultado final. Então a gente tem que prestar atenção e aí faz o teste no tempo, né? Vai encontrando um valor onde a gente consegue cada vez mais melhorar a relação de noise e ao mesmo tempo o tempo. Aqui embaça por causa disso aqui, vermelho. E a gente vai tentar melhorar esse vermelho no material.
tá? Que é o caso desse, o caso desse, que a gente ainda não mexeu no material, então por isso que está segurando, né? A gente ainda vai baixar esse tempo de render com relação a isso. Mas para muitos já seria uma configuração já muito rápida, né? Baixando de 5,5 já está bem mais aceitável, né? Baixou, né? Para baixou 10 segundos do que estava, e para mim assim ficou praticamente a mesma coisa, né? Eu utilizando 90 aqui ao invés de 120. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Questão das luzes, né? Questão de materiais. Então, a gente vai ter 2 materiais só que tem reflexo com glossiness, né? O verde e o cromado, que é o que está segurando. Vamos tentar acertar primeiro o verde, né? E depois a gente faz uma região lá no outro. Vamos guardar esse tempo de 1,28 por enquanto, né? 1,30 para ver o que vai melhorar. Então vamos lá, vou colocar 32 para ver. Mesmo esquema da luz, tá? A gente vai colocando, ó. Geralmente a 32 não vai dar diferença nenhuma, tá? A grande maioria das vezes, né? Materiais, às vezes a gente vai para 200 e alguma coisa. Vamos ver nesse caso aqui. Vamos subir. Começou a dar um efeito, ó, já saiu a parte de baixo. Aqui já saiu, aqui ainda tá. Vamos chutar, 200. Vamos dar uma olhadinha aqui, global. Observa que agora ó, o global tá dando um pouco, né? O lightning, desculpa. Então a gente tem que fazer no equilíbrio dos valores, né? Então eu vou voltar ao 120 aqui. A gente vai equilibrando os valores para ter tudo junto, né? Porque às vezes eu tiro o noise de uma coisa, só que da outra coisa, da outra parte, continua o noise, né? Então eu tenho que equilibrar para tirar o máximo possível, para que assim eu tenha, né, tudo certinho. Não, ainda tem um pouco, talvez, da luz mesmo. Luz aqui, sample rate, ó, sample rate eu consegui limpar, né? Saiu aquele verde a mais que tinha, então realmente era ou do material ou... Deixa eu só testar. Vamos fazer um teste com o material do jeito que está lá. Da luz saiu, né? Aqui eu estou fazendo mais minucioso, tá? Então por isso que acaba demorando um pouco mais, mas na prática a gente já vai jogando os valores mais para cima. Esse tipo de coisa vai sair mais rápido, tá? Conforme a prática vocês vão tendo mais conhecimento, assim, vai saindo mais rápido. Ok. Na imagem mesmo, a gente observa que não tem noise praticamente no reflexo, né? Apesar de no canal do reflexo estar um pouco, ali a gente não tem e o sample rate está bom. Então, para mim, ó, para mim tá ótimo. Vamos passar para o próximo. Vamos tentar agora consertar a última coisa que falta, que é o sample rate daqui, né? Que vamos tentar com o material. Eu já vou colocar então 128 para ver. No reflexo mesmo, a gente quase não tem problemas, né? A gente tem que melhorar isso daqui para poder ter o render mais rápido aqui, senão
essa parte sempre vai ficar segurando, né? Aqui já deu uma limpada. O vermelho que realmente, né, tem partes que complicam, mas ó, aqui a gente já tirou. Então não era o caso aqui do anti-aliasing em si, né? Era o material mesmo. Então a gente vai tentar ver aqui o que a gente pode melhorar para o nosso tempo de render também melhorar, né? Marcando mais ou menos 1,23 ali. Então eu vou fazer, vamos subir mais para ver o que acontece. Ele ainda está segurando um pouco, né? Agora acho que não. Subiu muito. Vamos por 90. A gente vai observando que para cada um pouco de vermelho a gente pode deixar, tá? Não tem problema. Que não pode ficar aquele monte de vermelho igual tava, né? Por enquanto eu acho que aquele valor do 128 é o que estava melhor. Essa parte segura bem. Vamos olhando os outros aqui também, né? Lightning, como ele é cromado, né? Então fica preto essa parte. O Reflection, observa que ele não tem noise, né? Mas ele está influenciando ali no restante. Eu acho que talvez o 128 mesmo tenha sido. Vamos por vamos ver. Ele já tira um pouco mais desse vermelho, né? E ele já traz um pouco mais de qualidade nesse objeto, né? As partes azuis, ó, ele vai bem. Quanto mais azul a gente tiver, melhor, né? Mais rápido ele vai passar. No verde. Só para a gente fazer um teste, eu vou jogar lá para cima. Por exemplo, 512. Só para vocês verem qual a diferença que vai dar, né? Aí já mostra bem aquele negócio que eu falei, ó, que não adianta pegar e chutar os valores lá para cima, porque ele não vai reconhecer dessa maneira, tá? Observa que já estava marcando lá tipo 4 minutos, né, para fazer esse render, então não é o caso. Eu vou manter no 128 mesmo nele e vamos dar um render geral agora. Vamos ver. A gente pode ficar tipo um ano, sabe? Mexendo, ganhando 1 segundo, ganhando 2, tá? Mas eu não vou ficar estendendo tanto aqui, porque o importante para mim é que vocês entendam qual é a técnica, né? Qual é a maneira de conseguir diminuir o tempo de render e fazer os testes de vocês. Acho que deu para passar bem o que tem que ser feito, né? E a maneira que tem que ser feita. Arruma lá o sample rate primeiro, mais ou menos, depois vai trabalhando cada um dos canais. Ele tem pontos que ele dá uma seguradinha, mas já observa que naquela parte de baixo ele já não segura, né? Essas partes que ficam mais vermelhas aqui, ele vai acabar segurando mesmo. Mas aí é só continuar fazendo os testes tal, para ir limpando isso daí, que uma hora ele vai passar um pouquinho mais rápido, né?
mas olhando ele não tem noise, né? A gente consegue ter uma qualidade alta no render, né? Aumentando bem, né? E 400% e a nossa resolução tá baixa, né? Então esses coisinha aqui, esse serrilhadinho, ela acaba ficando. Conforme a gente vai aumentando a resolução, isso daí vai melhorando também. Precisa dar uma mexida aqui porque está segurando bem. Eu vou tentar aumentar o anti-aliasing um pouco, né, antes de fechar a configuração final mesmo. Eu vou por 64 aqui. Vamos pegar na configuração do render. Vou aumentar para 35. Um teste, tá? Vou baixar aqui para 0,8. Baixar só um pouquinho, né? E vou colocar aqui 0,7. Basicamente isso. Vamos ver como é que fica agora. Então observa que o canal aqui do sample rate tá a mesma coisa nessa parte. Deu um pouco mais de noise nele, mas tudo bem. Não é algo que vai influenciar no noise aqui, né, da cena. Vamos ver só a questão dessa partezinha aqui, como é que sai agora. Ele ainda tá, ele deu uma mexidinha de leve, mas ainda tá segurando, criou o vermelho, né? Que eu abaixei o subdivs, né? Que nesse cromado, o subdivs lá do material não estava fazendo muita diferença com relação ao noise, eu digo, né? Então, com o tempo agora a gente já está talvez um pouco mais rápido do que a última. Só no vermelho aí que dá uma segurada mesmo. Mas eu vou fazer mais um teste antes. Vou só baixar mais ainda os subdivs dele. Apesar dele ficar mais vermelho, mas não está tendo... Eu não estou vendo, nesse caso, né? Eu não estou vendo problema. Então vamos ver se dá uma melhorada aí. Se a gente conseguir 1 minuto e 30 mais ou menos de render, eu já estou satisfeito, né? Porque a gente baixa 4 minutos, né? 4 minutos nesse caso aqui é muita coisa. Tá baixando praticamente 3 vezes e pouco o tempo do render. Vamos ver se agora chega. Vai ter mais vermelho, né? Mas é diferente esse tipo de material desse, né? Esse aqui que a gente está usando com o Fresnel e está usando o Glossless, a gente não pode deixar porque senão dá um noise grande, né? A gente tinha visto lá como é que estava. E agora aqui ele não está pegando noise, né? Não é o caso. É só fazer alguns ajustes para ele não ficar inteiro vermelho, né? Porque senão aí embaça. Quanto menos partes vermelhas a gente tiver, um pouquinho mais rápido ele vai passar, né? Vai dar mais
do que 1,30, mas vamos ver. A gente não foi ainda até o final depois, né, que mexeu um pouco mais. Então eu vou fazer mais um teste. Como eu dei aquela mexida geral em tudo, eu vou colocar 128 aqui para ver se ajuda um pouco. Aí vocês conseguem ver realmente que não existe um valor padrão, né? A gente vai trabalhando a cena e vendo o que faz. O restante continua tudo igual. Vou acho que deixar ele até o final e finalizar essa aula, que a gente já, de qualquer maneira, já conseguiu dar uma baixada no tempo boa, né, do render. Senão eu vou ficar 5 horas aqui fazendo o teste. Viu que a gente começa a mexer, a gente quer cada vez mais chegar no resultado, né? Na parte de baixo a gente já tirou. Essa parte aí é complicada de ajustar, né? Não. Eu falo que vou fazer só mais uma, mas não tem jeito, né? A gente vai. Deixa eu melhorar um pouquinho só. Vou pôr 1,20, voltar para 0,1 aqui. Vou pôr 0,2. Depois no final a gente só dá uma última conferida aqui para ver o que aconteceu, né? No final mesmo. Vou voltar o 20/20 aqui. Vamos ver. Agora talvez seja a última mesmo. A ideia é ficar abaixo dos 2 minutos, né? Já estaria já aceitável para mim. Aqui, do lado esquerdo já melhorou. Essa combinação aqui já está, pelo menos até agora ali, já está mais rápido, né? Aí chega na parte que está mais rápido já. E está com a qualidade boa. Deixa eu ver aqui. O global continua tranquilo, né? Sem problema. Lightning também, que a gente já tinha ajustado. O Reflection, apesar de aqui estar mostrando dessa maneira, a gente vê lá na cena mesmo que não tem, né? Ele não tem noise. Tá certinho. Então tá enganando, né? Ó, o Sample Rate deu uma melhorada. Já tá mais rápido também, né? Já deu uma boa melhorada já. Vamos aguardar para ver só o tempo final. Mas acho que já está de acordo. Provavelmente fique na casa dos 2 minutos mesmo. Essa parte de cima azul já vai passar bem mais rápido, né? O último lugar que segura
essa parte aí em cima, mas a gente já tirou um pouco desse vermelho aí também, já ajuda bem. E já limpou todo aquele noise que estava aqui também do sample rate, já deu uma limpada, né? Então, acredito que aqui a gente já enxugou 2 minutos e 25, é mais da metade do tempo, né? A gente consegue realmente zerar o noise da cena com um tempo de render aceitável, né? Observa, tipo, se vocês estivessem fazendo um render de 2 horas, vocês vão fazer um render de 40, 50 minutos, mais ou menos, né? Já é um bom ganho. Mas maravilha. O importante dessa aula é vocês aprenderem a técnica. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver na parte prática como que faz isso daí, tá joia? Então estudem, tentem fazer o máximo de otimização possível e na próxima aula a gente continua com uma cena interna para ver como é que a gente vai fazer isso aí, tá joia? Então, bons estudos aí, até a próxima aula, tchau!